Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Suprema Corte dos Estados Unidos decide dividir a contagem de votos da Pensilvânia. A expectativa pelo discurso do democrata Joe Biden agora à noite. Presidente Donald Trump reforça a acusação de fraude nas eleições. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix. Então vamos direto atualizar as últimas informações sobre a eleição nos Estados Unidos. A correspondente Evelyn Bastos está em frente à Casa Branca e é grande a expectativa para o discurso do democrata Joe Biden, que pode acontecer a qualquer momento. Evelyn, boa noite para você. Alguma ideia do que Biden vai falar? Oi, Patrícia. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, fontes ligadas ao candidato dizem que ele não deve assumir a vitória, mas que fará, sim, um discurso mais entusiasmado do que os anteriores e dando aí aos eleitores um panorama geral e atualizado sobre as eleições. Lá na cidade de Wilmington, em Delaware, onde o candidato vive, um grande palco foi montado para esperar o momento do discurso. No lugar da plateia, carros. Os eleitores que vão assistir ao pronunciamento ficarão dentro dos veículos por causa da pandemia do coronavírus. A previsão é que a candidata à vice-presidência, Kamala Harris, apareça junto com o candidato Joe Biden nesta noite. Patrícia. Evelyn, a gente continua com você porque a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Pensilvânia vai ter que contar de forma separada os votos recebidos antes e depois do dia da eleição. Evelyn, isso foi um pedido do Partido Republicano? Foi sim, Patrícia, um pedido do partido do presidente Donald Trump para que essas cédulas parem de ser contadas, principalmente aquelas que foram enviadas pelo correio e que chegaram com um pouco de atraso. E nessa eleição aí que teve um recorde de número de votos pelo correio, a Pensilvânia previa, contar todos os votos que chegassem até essa sexta-feira, desde que eles tivessem sido postados até o dia da eleição. Agora, a palavra final sobre a validade desses votos será dada pela Justiça. A contagem separada vai permitir que seja possível organizar o cumprimento de uma eventual decisão de invalidar esses votos. Donald Trump ainda não se pronunciou sobre essa decisão da Justiça, mas esteve bastante ativo nas redes sociais durante o dia de hoje, como a gente vê agora. Donald Trump decidiu não fazer nenhum discurso nesta sexta-feira, mas o atual presidente não deixou de se manifestar nas redes sociais. E os alvos eram bem claros: Joe Biden e o sistema eleitoral norte-americano. Sobre o rival democrata, Trump disse que Biden não pode se declarar vencedor antes das ações judiciais iniciadas pela campanha republicana. O presidente vem prometendo usar todas as instâncias da justiça para interromper a eleição. Trump alega fraude na contagem dos votos pelo correio. O presidente também disse que a vantagem que tinha na noite da eleição sumiu milagrosamente. E em outra publicação, lembrou o caso das cédulas que foram enviadas para quase 9 mil militares, mas não foram devolvidas. Então, vamos conferir a contagem de votos seguindo as projeções da agência Associated Press. Há 2 dias, praticamente, o número de delegados não muda. São 214 para Trump e 264 para Biden. A Geórgia ainda é o que mais chama atenção, estado tradicionalmente republicano. Biden virou por lá, mas a diferença aí é quase nula, viu? Apenas 4 mil votos separam o democrata de Trump. Na Pensilvânia, Biden também virou nesta sexta-feira. No momento, a vantagem é de apenas 0,3 ponto percentual. Em Nevada, a contagem segue a passos lentos. Segundo os apuradores, restam ainda dezenas de milhares de votos a serem computados no condado onde fica a cidade de Las Vegas. Biden tem aumentado a vantagem aí no estado. E a proximidade do resultado da eleição americana começa a repercutir aqui no Brasil, em Brasília. Então vamos até lá com o repórter Alessandro Saturno, que tem todos os detalhes pra gente. Né, Alessandro? Boa noite aí para você. Qual é a repercussão?
Olá, Patrícia. Boa noite. Isso mesmo, viu? A repercussão já é grande aqui na capital federal. Olha, o secretário de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, Alex Manente, ele disse que, independentemente do resultado, o Brasil deve se relacionar de forma soberana e também republicana com quem for eleito. Já o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, afirmou que esse mesmo cenário de polarização que ocorre nos Estados Unidos, o Brasil deve enfrentar em 2022. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, independentemente do resultado da eleição norte-americana, o Brasil não precisa desse resultado para crescer. A economia do país não precisa desse resultado. Ainda, segundo ele, o país não depende de oscilações no cenário global para retomar a economia. Nós vamos ver agora um trecho da fala do ministro Paulo Guedes. Confira. Nós estávamos e continuaremos trabalhando com todo mundo. Nós vamos dançar com todo mundo, porque nós chegamos atrasados à festa. Queremos dançar com todo mundo. Vamos seguir nosso relacionamento. Agora, também não vou superestimar o fator político quando ele não é para ser superestimado. A resposta é o seguinte: a dinâmica de crescimento do Brasil depende de nós. E falando em economia, no mercado financeiro, a demora na confirmação da disputa eleitoral americana derrubou o dólar. A moeda americana fechou essa sexta-feira em queda de 2,78%, cotada a R$ 5,39. Mas na semana, a desvalorização foi de mais de 6%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,17% nesta sexta-feira, fechando acima dos 100 mil pontos. E na semana, a alta foi de 7,42%. E daqui a pouco a gente volta a falar da corrida presidencial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Receita Federal apreendeu quase 1 tonelada de cocaína no Porto do Rio. Vamos até lá com Pedro Paulo Filho, que tem todas as informações para a gente. Boa noite, Pedro. Já se sabe qual seria o destino dessa droga toda? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o Serviço Alfandegário da Receita Federal, a carga saiu de uma mineradora em Minas Gerais e iria para a Bélgica nesse sábado. Os 800 quilos de cocaína foram encontrados dentro de um container, escondidos em sacos como estes, de minério de ferro. Os agentes recolheram amostras para análise e outros 3 containers ainda vão ser verificados. As investigações apontam que o envio de drogas para a Europa por meio de portos tem sido uma prática cada vez mais usada pelos traficantes. Assim, eles conseguem mandar uma quantidade muito maior do que nas conexões via aeroportos. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Olha, e depois de 2 semanas, o Rio Grande do Sul voltou a ter regiões com bandeira vermelha, aquelas com alto risco para o contágio pelo coronavírus. O Tiago Zaredini tem os detalhes para a gente. Na prática, o que muda, hein? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Os moradores dessas regiões terão novos horários de funcionamento do comércio, bares, restaurantes e espaços de lazer. A gente confere no mapa as 3 regiões em bandeira vermelha, 16 em bandeira laranja e 2 em bandeira amarela, de risco baixo. As regiões de Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo apresentaram piora nos indicadores de ocupação de UTI e passaram para a bandeira vermelha. Nas regiões de Erechim e Bagé foi percebido o contrário e ambas ficaram na bandeira amarela. As regiões podem recorrer das medidas adotadas. Patrícia. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E ainda falando aí da Covid-19, por causa de problemas técnicos, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento parcial da pandemia. Hoje, o país tem 5.631.181 casos de Covid-19. São 162.015 mortos. Foram 279 registros de mortes nas últimas 24 horas. E até a última quarta-feira, 5.064.344 pacientes foram curados da Covid-19 e 364.575 seguem em acompanhamento médico. Depois de 6 meses fechado, o Museu Inhotim, em Brumadinho, reabre neste sábado. A Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente. Boa noite. Como é que vai ser aí essa retomada, Virgínia? Boa noite, Patrícia. Por enquanto, será permitida a entrada de 500 pessoas por dia que deverão usar máscara e também medir a temperatura. O museu vai oferecer álcool gel em todo o espaço.
e os visitantes terão que respeitar o distanciamento de 1,5 metro. Ainda não serão permitidas as excursões. E vai um conselho: como os bebedouros não vão funcionar, cada visitante tem que levar a própria garrafinha de água. Patrícia. Mais seguro, né, Virgínia? Obrigada pelas suas informações. E agora vamos voltar à capital americana com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, o que a gente pode esperar aí para as próximas horas? Conta pra gente. Olha, Patrícia, agora fica a expectativa de que um dos 4 estados onde as urnas estão quase 100% fechadas divulgue finalmente quem foi o vencedor por lá. Se Nevada, Geórgia, Arizona ou então a Pensilvânia, onde o Biden está na frente, o anunciarem como vencedor, ele já pode ser considerado o presidente eleito porque terá conseguido os 270 votos do colégio eleitoral. Grande também é a expectativa para saber o que vai acontecer nas ruas dos Estados Unidos nesta noite, já que os eleitores estão em peso ocupando as ruas para celebrar essa eleição que já está pertinho do fim. Muitas manifestações estão previstas para cidades como Nova York, Filadélfia e aqui na capital, Washington. O resultado oficial deve mesmo ser divulgado, Patrícia, no final de semana, para quando também é esperado um discurso do presidente Donald Trump. Agora há pouco, a Casa Branca enviou por e-mail, como de costume, a agenda do presidente e ele não tem compromissos públicos nem no sábado e nem no domingo. Patrícia. Obrigada, Evelyn, pelas suas informações. Bom descanso e boa cobertura, né? Vamos agora voltar para o nosso mapa com a apuração dos votos nos Estados Unidos e temos novidade no estado do Arizona. Os apuradores divulgaram agora há pouco novos números. Trump seguiu a tendência de diminuir a distância para Biden, mas o democrata ainda lidera. Dos 70 mil votos contabilizados, 38 mil foram para o republicano. A atualização ainda não foi suficiente para outros institutos de apuração definirem a vitória de Biden. Aqui na projeção que nós seguimos da Associated Press, não há chances de Trump alcançar Biden no Arizona. Bom, e essa edição do Jornal da Record termina aqui. A cobertura completa da eleição nos Estados Unidos você acompanha no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h35 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Aproveite bem o seu fim de semana e uma boa noite para você.